Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Olá, eu sou Valéria Rocha, artista orientadora de teatro do Programa Vocacional da Sul 4. Hoje a gente vai falar aqui no Primeira Vez com o Jefferson Matias e Bel Borges, que são integrantes do coletivo depois eu vou falar um pouquinho por que a nossa primeira entrevista vai ser com eles. Mas primeiro eu queria fazer uma brincadeira com eles, que é, eu vou fazer uma pergunta para eles me contarem alguma primeira vez. E eles podem dizer uma mentira ou uma verdade sobre aquilo. E depois eles vão fazer uma pergunta para mim. A ideia é a gente perceber se a gente consegue identificar se a pessoa está falando uma verdade ou uma mentira. Então, vou fazer primeiro uma pergunta para o Gé. Pode ser, Gé? Pode ser, vamos lá. E aí a gente tem que tentar responder em 1 minuto, hein? Não pode demorar. Gé, qual foi a primeira vez que você pôs o pé em São Paulo? A primeira vez que eu pus o pé em São Paulo foi em 1994. Essa foi minha primeira vez. Eu vim aqui numa excursão da escola, que eu sou da cidade de Piracicaba, né, no interior de São Paulo. Nós viemos numa excursão aqui, nós viemos visitar a USP, esqueci o nome agora do instituto, o Butantã. Viemos visitar o Instituto Butantã e também depois viemos conhecer o McDonald's, porque em Piracicaba não tinha. Foi isso, foi a primeira vez que eu vim para São Paulo. Bel, qual foi a primeiro momento que você soube que estava grávida? Primeiro momento que eu soube que eu estava grávida foi que eu tinha acabado de voltar. Eu tinha viajado para fora do país pela primeira vez. E quando eu viajei, eu me senti muito enjoada e tal. Achei que eu estava doente, porque, enfim, as outras pessoas que eu fui também tinham pessoas que tinham ficado doentes. Eu achei que eu estava doente. Aí eu cheguei em São Paulo. No dia que eu cheguei de viagem, eu estava com a vontade de comer pizza. Eu tinha ficado lá, não tinha pizza, né? Eu tinha viajado para Gana, na África. E lá não tinha pizza e eu estava com muita vontade de comer pizza. Daí eu fui comer a pizza e me enjoei também. Aí no mesmo dia, no mesmo momento, assim, logo que eu saí da pizzaria, eu comprei um teste de gravidez e fui lá e fiz xixi no negocinho lá e saiu positivo que eu estava grávida. Aí eu fiquei assim bastante assustada e comecei a chorar. E aí eu falava, ai meu Deus, eu tô grávida, eu não acredito. Eu fiquei incrédula, morrendo de medo. Mas foi assim que que eu fiquei sabendo que eu estava grávida. Não foi uma felicidade instantânea, foi um pavor, na verdade. Pavor instantâneo. É. Agora quem vai fazer a pergunta para mim, para ver se eu sei? Faz, Bel. Posso fazer? Pode. Queria saber como foi a sua primeira vez na sala de teatro como estudante. Como estudante? Nossa, eu não lembro a primeira vez que eu fui estudante. Posso contar a primeira vez que eu achei que eu era estudante? Eu já contei essa história para vocês? Eu morava em Diadema, eu tinha uns 13 anos, e aí abriu uma casa de cultura perto da minha casa. E aí eu tinha uns 12 anos, né? Que eu mudei para São Paulo, eu tinha 14 anos. Aí eu queria fazer teatro ou dança. Aí fui lá e me inscrevi. Falei, quero fazer teatro ou dança. Aí a moça falou para mim, olha, não tem mais vaga para aula de dança, mas tem vaga para aula de teatro. Eu falei, perfeito, né? Quero fazer teatro. Aí fui lá, me matriculei para aula de teatro, aí fui. E aí eu fiz 6 meses do curso de teatro e a gente não falava na aula. E eu ficava, nossa, mas eu achei que teatro falava. Mas tem vários tipos de teatro, né? E eu era muito tímida, eu falei assim, vai ver que esse tipo de teatro não fala. E aí a gente começou a fazer assim com o corpo. E eu lembro que fazia assim, e fazia assim.
E eu falei, gente, que teatro engraçado, né? Eu achei que teatro era de outro jeito. Mas eu adorava a aula, curtia. Aí chegou no final do ano que tinha uma apresentação, a gente costurou os figurinos e tal, e eram umas saias. E aí a professora falou assim, então, gente, não esquece que sábado é a nossa apresentação de dança africana. Aí eu falei assim, quem tá fazendo dança africana, gente? E aí eu demorei 6 meses para perceber que eu não estava fazendo aula de teatro, eu estava fazendo aula de dança africana. E eu fiquei passada, assim, porque eu não consigo me lembrar. E eu lembro que na época eu tinha essa sensação, eu falei assim, gente, mas não é possível que eu tenha sido tão desatenta que eu não tenha percebido que a professora falou que isso é um curso de dança africana. Que ela não tenha dito, ela deve ter dito, óbvio, mas sei lá onde a minha cabeça estava que eu não escutei. E teve uma vez que eu estava dando aula, e aí um menininho, no final do ano, a gente já tinha montado a apresentação, era uma turma de 10 anos. Tinha montado, a gente ia fazer uma adaptação do Mágico de Oz, tudo pronto. E aí eu falei assim, gente, não esquece que sábado é a nossa apresentação de teatro. E aí um menininho de 10 anos virou para mim e falou assim, quem tá fazendo teatro? Aí eu falei, Gabriel, isso aqui é uma aula de teatro. Aí ele, sério? Aí você se reencontrou. Eu me reencontrei. Tipo, tinha uma outra professora que falou assim, que absurdo, que desrespeito. Ele não percebeu o ano todo. Eu falei assim, ai, amiga, eu, tipo, super entendo o Gabriel. Porque eu fui essa criança que fez 6 meses de dança afro, assim, super crente, que tava fazendo teatro. E eu lembro de eu me questionar, sabe? Nossa, mas eu achei que teatro falava. Nossa, mas a gente mexe muito o corpo, né? Nossa, mas não tem personagem. Mas eu curti, achava da hora e fiz a apresentação de dança afro e foi ótimo. E essa foi a minha primeira aula de teatro. Foi a aula que eu fiz lá em Diadema. Perfeita. E aí, eu queria muito agradecer você e o Gé por toparem fazer essa entrevista aqui hoje com a gente. E dizer que, para mim, é bem importante começar essa série com o Coletivo Kizumba, que foi o grupo que eu participei durante 10 anos, né? E que eu fiz muitas primeiras coisas com vocês, né? Muitas. Foi a primeira viagem para fora do estado de São Paulo com o grupo, foi o primeiro edital grande que eu ganhei, foi a primeira vez que eu cantei em cena. Então, tem muitas primeiras vezes que a gente fez junto, além das primeiras vezes nas relações pessoais, né? Então, muito, muito, muito obrigada mesmo. E aí, eu queria que vocês contassem um pouquinho quem é o Coletivo Kizumba. É um coletivo que nasceu em eu pensava no nome 1900, hein? Olha só. Isso em 2008, né? Foi isso, né? Com a Valéria, né? A Valéria, a Camila e a Jordana, né? Elas se encontraram, elas eram amigas na Unesp e resolveram fazer um trabalho de contação, né? Que envolvia o Zumbi dos Palmares, né? O Mestre Pastinha e tinha um estudo também junto com uma relação com a capoeira, né? Como a capoeira também pode ser trabalhada dentro do teatro. E aí também começou a entrar a oralidade, a questão africanidade, né? A África Brasil. E quando elas começaram a fazer esse trabalho, chamaram o Tadeu Renato, né, que é o nosso dramaturgo, para ele escrever uma contação. Mas ele escreveu com muitos personagens e viram que não ia rolar a contação e teve que fazer um espetáculo. E aí, dessa ideia de fazer o espetáculo, eu fui chamado para integrar, na época, o espetáculo, a Thaís Dias, a Bel como musicista, né, Bel? Preparadora vocal, a princípio, depois virei musicista. E aí, ao longo do processo, desse primeiro espetáculo, que é o Kizumba, que fala sobre o Zumbi dos Palmares e o Mestre Pastinha, né, a gente acabou se tornando integrantes do coletivo. E aí esse coletivo ele criou uns pilares, né, de trabalho que envolve a oralidade, que envolve o estudo étnico, né, no caso hoje nós estudamos a questão africana no Brasil, né, a África Brasil e tudo mais. Tem outros pilares também, a capoeira, podemos esquecer, né, também faz parte dos nossos estudos, né, como colocar a capoeira, Angola, no caso, dentro do trabalho do ator,
e também como músicos, né? Músico não, cantores, O tudo mais. performer, né? A pessoa que está Performance. performando. Tem uma coisa que a gente fala que a gente tenta buscar através disso o corpo elenco, né? Essa é uma palavra que foi colocada no grupos que pela Camila, né, que a capoeira tenta trazer essa unidade, junto também com a questão da oralidade, né? A gente estudou por um bom tempo, né, os diolis, que aqui também chama, esqueci a Griot. palavra, os griots, Griot. né? A gente também tem um estudo historiográfico, né? Então, várias das histórias que a gente conta, as peças sempre tem um pano de fundo de algum acontecimento, algum período histórico, né? Que a gente fala. O Jorum, por exemplo, trata de vários períodos históricos, mas tem essa coisa de pensar na trajetória da história da mulher, né? No século, acho que final do século XIX até o século XXI, né? Começo do século XXI. Então, tem um pouco traçar uma linha, né, do tempo, pensar, traçar um panorama, né? Pelo menos foi assim como a gente construiu o espetáculo, né? Pensando Sim. fazendo esse estudo, né? Mas como foi na prática fazer esse estudo, assim, da história? Na prática, a gente teve algumas provocações do Tadeu, né, que é o dramaturgo da peça, que construiu os textos, e aí a gente se dividiu em núcleos, né, dividiu entre os atores em duplas, e cada um foi estudando um período histórico, né. Então, final do século XIX, comecinho do século XX, aí depois acho que, eu não lembro exatamente quais eram, mas acho que até a década de 20 do século XX, e depois, acho que da década de 20 até a década de 60, aí depois de 60, eu não lembro direitinho, vocês lembram os Uhum. períodos? Mas tem um pouco Eu acho que era essa isso. Aí divisão. depois de 60 De a 60, 2000, e aí Mil e depois. século XXI. aí século XXI, né? Isso. É. E aí a gente foi separando e foi fazendo alguns estudos, e acho que dentro desses estudos que a gente foi fazendo, também olhando um pouco para as nossas mães, para as nossas antepassadas, né, as nossas avós, bisavós, as histórias delas, também a gente foi contrapondo o que a gente conhecia como histórias das mulheres da nossa família, com o que a gente lia nas nossas pesquisas. Então, a gente chegou a muitas conclusões, inclusive sobre esse discurso que hoje se fala, né, bastante sobre isso, mas na época eu sentia que, na época que a gente fez a pesquisa, isso não era tanto debatido, né, sobre como a história do feminismo, né, essa história do feminismo, ela foi muito contada a partir da mulher branca e da elite, né, uma história Sim. burguesa, né. Então, a gente às vezes lia coisas nos livros sobre a situação da mulher, né, falando, a mulher foi para o mercado de trabalho a partir da década de 70, aí a gente olhava para as mulheres da nossa família e falou assim, mas minha avó sempre trabalhou, minha avó começou a trabalhar com 13 anos, ou minha avó trabalhava com 9 anos, e aí a gente pensando nessa questão, né, e aí diferentes contextos também, porque aí só vai falar um pouco dessa mulher urbana, não vai falar muito da mulher aí Mulher do no campo, né? contexto rural, exatamente, a mulher do campo, e também E- sempre desse contexto da mulher de classe média alta, né, e branca. Porque Sim. aí, quando a gente vai ver, as mulheres negras sempre estiveram trabalhando, né? Sempre trabalharam fora, isso não era uma escolha. Inclusive, as mulheres eram o pilar, né, de sustentação das famílias. Então, a gente foi fazendo muitas descobertas nessa comparação entre o que a gente lia nos livros e também com as histórias das mulheres das nossas famílias, né? Então, isso possibilitou essa fricção entre
o que está registrado e o que é da história oral, né? Da história Das oral. nossas famílias. E É. tem um outro Agora, ponto também, pode falar. tem um outro ponto também que eram as oficinas, né? Que foram realizadas, né, quando nós fomos contemplados pelo Fomento, né, para poder fazer esse projeto do Ojorum, que Fala o que é o Fomento, Gé, para quem não conhece. o Fomento, ele é um edital municipal, né, ele é daqui da cidade de É São uma Paulo, lei. é uma lei municipal de incentivo à fomentação de criação de arte, teatro, né? Uhum. É de teatro de grupo, né? Tem que deixar isso Bem especificado, né? claro. Porque no edital, quem concorre são os grupos que possuem pesquisas, né? Pesquisas continuadas, né? Obrigado, Bel, estava lembrando dessa palavra, da pesquisa continuada. Então, nós somos contemplados por esse edital, né, que é municipal, e nós tínhamos 12 meses para realizar, mas como nós já víamos trabalhando antes de serem contemplados, né, então conseguimos levantar bastante material antes, e durante o edital, né, fazia parte da nossa pesquisa, era trabalhar com mulheres e jovens, porque o espetáculo também queria abordar também a questão do jovem, pois nós queríamos fazer um espetáculo juvenil, né? Então, tem dois núcleos aí também que foi muito importante, né, para essa construção da nossa narrativa, né, do Ojorum, que foi do grupo de senhoras, lá do Jabaquara. Como chama? É a AMI? AME. AME, lá de É, Americanópolis. Não isso. lembro outro nome, mas era AME. E também o dos jovens também, que eu não lembro agora da ONG Aldeia do Futuro. ONG Aldeia do Aldeia Futuro. Puro. Então, foi muito importante também, nós temos feito essas oficinas com eles e colhido também as informações que eles passavam para a gente, acerca, né, principalmente das senhoras, né, porque elas contavam histórias, né, imagine, né, coisas que a gente nem fazia ideia do que elas tinham passado, e começamos a fazer links com o que nós havíamos estudado também. E aí, o jovem, né? Nós conseguimos também fazer uma história muito próxima da realidade, porque os jovens foram mostrando para a gente como é que as coisas foram se dando nesse período. Sim. Tem uma coisa que foi coincidência, né? Mas vocês dois, vocês eram uma dupla, né? Nesse Nós trabalho É, de pesquisa. E aí eu fiquei sim. pensando uma coisa, porque eu era dupla do Kenan e a gente era, a nossa pesquisa era de 1920 a 1920 a 1960. E a gente se baseou bastante em livro, né? Então a gente entrou numa neura de ler primeiro a história do Brasil mesmo, o que estava acontecendo naquele período histórico, e depois a gente pegou aquele livro História das Mulheres no Brasil, e aí pegamos os capítulos que falavam desse período histórico. Então, nosso material de pesquisa foi o livro. Agora, vocês dois estavam com um período que era a contemporaneidade, Contemporâneo. né? De É, 2000 a 2016. é A minha verdade. pergunta é, para estudar a história contemporânea, qual foi o material que vocês usaram? Além desse material que eu já estava falando, das oficinas com jovens que traziam ali informações, que tipo de outro material vocês usaram para construir essa personagem que era de 2000 a 2016? Eu acho que tinha, além desse material com os jovens que a gente estava lá nas oficinas, né? Tinha também muitas das coisas, eu dava aula no Fábrica de Cultura lá do Capão na época, então muitas das coisas eu conversei muito com eles, conversava muito com eles sobre isso, então foi assim, por exemplo, que eu fiquei sabendo dos top 10, que tinha, porque foi uma coisa que eles trouxeram para mim, e que provavelmente não teria saído lá na Aldeia do Futuro, por exemplo, na oficina, Sim, porque eles não tinham essa intimidade tão grande com a gente, né? A gente chegava lá, acho que era uma vez por semana só, não ficava tanto tempo com eles, né? Mas aí com esses meus alunos, eles também me forneceram muito material de pesquisa, assim, então muitas das coisas que eles apontavam, daí depois eu ia dar um Google, ia procurar
na internet mesmo, né? Porque é onde a gente tem mais material. E aí pesquisei bastante sobre o funk. Aí, de literatura, eu acho que tem muita coisa que a gente acabou pesquisando sobre o funk, o movimento do funk, rap também, o hip hop, que acho que são grandes movimentadores grandes movimentos, né, da juventude também, A né, gente especialmente o funk mais a partir dos anos 2000, né? Então, acho que tem muitas coisas que a gente foi pesquisando material e vendo então, reportagens, porque é isso, como é coisa contemporânea, então a gente vai buscar em jornais, coisas que aconteceram, né, matérias, e para saber um pouco mais sobre o assunto, então, acho que o que era mais importante era essas notícias, né, que a gente pesquisava muitas vezes no Google, né, e também essa vivência com os alunos que apontavam alguns caminhos para a gente, assim, né? Você ia falar, Gé? Não, é isso mesmo. Você lembra, Gé, que lá na Aldeia do Futuro tinha um menino que ele trouxe uma questão que foi bem importante para o espetáculo, que era, a gente pediu, você lembra disso? Lembro que ele estava se questionando, né, como que ele poderia ser homem. Lembro de É, realmente Acho que tinha então, uma mas questão. entrou para o espetáculo, né, que É, é ele questionou a masculinidade dele, né, porque ele percebia que na casa dele, né, com o pai, a família, ele se comportava de um jeito, né, e na rua era outro. E isso fez com que ele se questionasse em relação a essa masculinidade, né? Será que ele tinha que e ser daquele também jeito? e também acho que tinha uma questão naquela época, acho que foi 2016, foi 2016, né? 2015, né? Que a gente começou a 2015, estreou em pesquisar. 2016, é. 2015, é engraçado, né, como as coisas mudam muito rápido, né? Porque não era uma questão muito forte, era uma coisa que estava começando a discussão sobre empoderamento, sobre esses discursos, né, que hoje são muito mais essas palavras que inclusive já estão até meio desgastadas, né? Mas a coisa do feminismo não era uma coisa tão discutida como é hoje. Então, algumas das discussões que a gente começou a ter com eles lá, então de questionar o que é, qual é o papel da mulher, essa questão do que os papéis de gênero e, como é que será que a mulher tem que ser dessa maneira, o homem tem que se comportar dessa maneira, quais são os privilégios dos homens, né? Discussão sobre isso. Isso mexe muito com a cabeça, né, das pessoas, né, dos meninos. Os meninos se sentiram muito perdidos, assim. E eu acho que isso é uma questão que hoje até também aparece, tem documentários sobre isso. Naquela época não tinha, né? Tem um documentário lá que chama The Mask You Live In, que discute exatamente isso, que é como é que se constrói essas masculinidades, a partir de que, né, e o que acontece com quando as meninas começam a questionar esses privilégios masculinos e, eles começam a falar, mas tá, foi essa questão que o menino levantou, que é, tá, mas se se eu não sou o provedor, se eu não sou É, o fortão, se eu não sou o cavalheiro, vocês estão questionando tudo isso, então para que eu sirvo? Né? foi isso que ele falou. Ele fala, para que eu sirvo então? E eu acho que isso é uma questão masculina muito forte hoje, né? De pensar os homens estão perdidos nos seus papéis, assim, né? Porque tentando. Aí eu penso também até que esse estertor conservador que a gente tem hoje, assim, né, das pessoas, não, menino é menino veste azul, menina veste rosa, é um pouco de um reflexo de uma movimentação de pensamento, de questionamentos, e aí as pessoas querem chegar nos lugares sólidos que elas construíram, assim, ai, não,
elas ficam um pouco inseguras em relação a isso, então as pessoas isso mexe muito com as pessoas, né? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta, Bel, que eu lembro que uma vez, quando a gente estava fazendo o projeto lá do Toguna, você falou que o samba, ele tinha não sei se a palavra é qualidade, de crônica, né? Que Sim, ele narrava ali a história do samba, você consegue estudar a história de uma determinada comunidade, um determinado povo através do samba. Falando agora, mas eu pensei nos desfiles das escolas de samba também, né? Eles trazem essa sim. crônica. Você acha que o rap, porque você falou que vocês estudaram bastante o rap e o funk, você acha que o rap e o funk também são crônicas, né, dessa realidade, de uma determinada comunidade? A gente pode olhar para eles dessa maneira? Com certeza, com certeza. Eu acho que a música, ela oferece muitos elementos para a gente, né? Porque essa história oficial, ela vai ser contada a partir de um determinado ponto de vista. E ela é escrita por algumas pessoas, né? Então, geralmente pessoas que foram para a academia, foram para a universidade, enfim. Aí as pessoas que não estão dentro desse contexto, né, e geralmente as pessoas que, historicamente, né, as pessoas que estão fora desse contexto de poder, né, de escrita, é, elas ficam à margem, mas elas também registram a sua história através de outros elementos. A música, com certeza, é um instrumento poderoso de registro de histórias, né? De crônicas e de modos de viver, porque música é uma expressão da cultura, né? Então, ela vai registrar ali. Quando você vai ver o funk, você vai ver vários elementos ali de como se dão as relações entre as pessoas, hábitos, maneiras de, né, valores, é, maneiras de se vestir, isso tudo está ali expresso de uma maneira muito forte e potente, né? Então, acho que a música também foi uma grande fonte de pesquisa, tanto até por um panorama histórico, se você pensar, eu penso que, por exemplo, o funk, o rap em um determinado momento, depois o funk, especialmente o funk, ele é uma continuidade dessa cultura samba, né? Eu penso dessa maneira. Então, ela ocupa, inclusive, esse mesmo lugar social que ocupou, o funk ocupa hoje, o samba também ocupou um dia, né? Inclusive que o samba foi marginalizado, perseguido, as rodas de samba, assim como hoje os pancadões, os bailes funks também são perseguidos e marginalizados, né? Tem uma série de relações que a gente pode tecer e também na questão musical, assim, acho que ela tá bem registrada ali, né? Como é que as coisas funcionam, né? Como é que os valores ali que são circulados e as ideias, né? Das pessoas. Então, a música, com certeza, é um instrumento. Aliás, sobre a história do negro no Brasil, basicamente, você vai estudar as fontes que você tem históricas, são de viajantes e a partir da música também. Então, basicamente, são essas fontes que você tem de elementos históricos para poder fazer a reconstrução da história de um povo, né, que ficou marginalizado dessa história oficial. E a gente entender o processo, então a gente vai, pesquisa, né? Tem o livro como material de pesquisa, tem a conversa com as pessoas como material de pesquisa. É legal isso que vocês falaram, assim, mas não é só, eu vou parar e fazer uma entrevista com essa pessoa, mas é um olhar atento para ouvir um companheiro de sala, e isso tudo vai gerando material, né? E aí, quando a gente está preenchido desses materiais, o que a gente faz na sala de ensaio com eles? Então, aí as improvisações ajudaram a gente, e ajuda, né, a organizar todas as informações que nós temos. Né, então, no momento que as informações que os jovens passavam, que as senhoras passavam, coisas que nós lemos de literatura, música, enfim,
né, as improvisações, né, exercícios cênicos, né, e musicais também, né? Teve momentos que a gente também tinha que fazer cena cantando alguma música que remetesse para a gente a ideia de alguma coisa específica, né? No caso, um exemplo é da parte mítica, que nós escolhemos a história da princesa Anastácia, né? Que o nome dela também é Ojuorum, antes de receber o nome Anastácia. Então, nós trabalhamos bastante tempo com esse período mítico, um período histórico também, que nós estudamos, no qual ela tenha vivido, e a partir disso foi elaborado várias cenas, várias músicas, né, para ir ordenando até a gente chegar no dia de hoje. E a capoeira Angola, você acha que ela entra de uma forma intuitiva no trabalho, ou ela tipo, tem um momento para parar e agora a gente vai pôr a capoeira Angola aqui, ou ela vai surgindo mais nos improvisos? A capoeira Angola nesse projeto foi um desafio, né? Porque o primeiro projeto falava justamente da capoeira, né? Então, para a gente, um exemplo, né, qualquer movimento ali está dentro do espetáculo, do tema do espetáculo. No Ojuorum, nós começamos a procurar, a entender como cada movimento de capoeira que nós estudávamos, né, treinávamos, ele poderia ajudar na narrativa, né? Então, não só o que você diz, mas também como o seu corpo, baseado no movimento de capoeira, também ajudava você a contar essa história. Então, nós fizemos bastante estudo também em relação a isso e também, né, nós por um tempo nós desejávamos, né, que fosse colocado bastante coreografia, né, que a peça também tivesse sido contada por não só narrativa de palavras, mas também corporais. E a capoeira ajudou a gente a fazer um link muito bom, né, sobre o que nós estávamos falando e sobre o que nós estávamos agindo, né? Eu acho que também tem uma outra questão que às vezes a capoeira não está presente literalmente nos movimentos, mas às vezes você pensando na ética e na estética, né? Na verdade, você pensar como é que a roda da capoeira como é que ela funciona, ela tem uma série de uma liturgia, né? Que a gente poderia Sim. chamar assim, né? E como é que ela se organiza dessa maneira, assim, filosoficamente também. Então, eu acho que a capoeira, para além de ser movimento corporal, ela tem outros elementos que também podem estar presentes na cena e que podem servir de inspiração para a gente organizar a nossa criação. Então, mesmo quando eu já estava falando da questão dos materiais, quando a gente vai para a sala de ensaio, a gente bebe dessas fontes todas e depois, quando a gente vai para a sala de ensaio, a gente reelabora isso dentro da gente e vai se alimentando dessas histórias todas para criar outras histórias, né? A gente vai sistematizando de uma outra maneira, vai criando um fio condutor, mas pensando em expressar isso artisticamente, esteticamente, né? Você acha que isso Então, seria uma diferença entre esse espetáculo e o Kizumba? No sentido de que no Kizumba existia o personagem histórico, né? Zumbi dos Palmares, Mestre Pachinha, são personagens históricos que existem. E no Ojuorum, tirando a própria Ojuorum, as outras três personagens protagonistas, e mais o Felipe, que é o menino da história, elas não são uma personagem que existe, né? Elas são uma outra história criada a partir de muitas histórias, né? Então, sim. são duas perspectivas diferentes de olhar para o material histórico, né? Sim, porque Vocês não é lembram? exatamente um personagem, né? Não é uma biografia, né? Não estou Uma contando a biografia. biografia. É, Eu estou usando aquele material para criar outra coisa. Aí eu queria fazer três perguntas mais, que primeiro, vocês lembram, vocês falaram dos jovens, né? Que teve a coisa do top 10,
Eu lembro que na época a gente leu uma matéria que tinha aumentado o número de suicídios de meninas nas periferias por conta da exposição na internet. Tudo isso foi para o espetáculo. Agora, da experiência com as senhoras de idade, que a gente recolheu histórias, vocês lembram alguma história que foi contada dessas senhoras e que foi para a peça? Você lembra, Gé? Quer falar primeiro? Posso falar. Eu não vou lembrar o nome da senhorinha, mas era uma senhorinha que falava muito, gostava muito de falar. Minha xará, minha xará. Ah, é? Bel o nome dela? A Dona Qual? Isabel. Dona Dona Isabel, é isso mesmo. E uma história que ela contava, né? Que ela e a irmã dela, elas fingiam que iam dormir e elas fugiam para ir pro baile, né? Pulava o E isso, muro. Pulava a elas janela. pulavam a janela. Ah, E isso foi que acho que quando nós começamos na verdade a depurar mais pro final o Juorum, foi sendo tirado, né, algumas partes assim, mas a cena da Alzira, o sim, começo dela é toda inspirada nessa fala da Dona Isabel, sim, dela que ela tinha essa coisa, elas tinham essa coisa de tipo, elas tinham vontade de dançar e era só isso, elas queriam se divertir. Tanto é que ela sempre falava, né, que os meninos viam que era alguma coisa, mas elas não davam bola para os meninos, elas estavam lá só para dançar. sim, sim. E aí uma pergunta que para mim fica sempre pulando a partir disso, que qual o respeito que a gente tem que ter com essas pessoas? Por exemplo, com a Dona Isabel, quando a gente vai lá, escuta a história dela e transforma aquilo numa obra de arte, né? Seja um espetáculo, uma música, que tipo de, não sei, de retorno, de contrapartida, de respeito, ou se não é preciso ter nada disso, quando a gente faz um trabalho artístico a partir da história de uma pessoa que está viva. Eu acho que tem uma coisa assim, né? Elas todas estavam representadas lá na peça, né? Elas estavam inclusive em alguns tecidos, tinham fotos delas, elas estavam em cena. Então a gente tinha uma reverência muito grande a elas nesse aspecto. E acho que uma outra coisa que elas a gente deu cuidado de que elas fossem assistir e saber, elas foram assistir em vários momentos, né? Vários momentos do processo. E, e a gente contou com o aval delas, assim, né? O que elas achavam, se elas achavam que elas estavam sendo representadas, que talvez não fosse esse, porque elas não estavam sendo representadas literalmente, né? Mas elas eram nossa fonte de pesquisa. Então, acho que tem que ter tem esse cuidado de eu lembro de muitas vezes que a gente foi levar, foi buscar, e de van, o Tadeu, por exemplo, que virou a madrugada lá levando cada uma nas suas casas. A gente realmente teve uma relação mais próxima com elas, que não foi só de falar, vou lá contar, quero saber suas histórias e depois nunca mais encontrar, assim, a gente acabou tendo uma relação mais próxima com elas, tanto que dentro do projeto, em vários momentos, elas foram. A gente teve, por exemplo, saídas para ir ao teatro juntos, a gente foi assistir as Capulanas juntas, lá na Zona Sul. Sim. A gente foi lá no Piraporinha, né? A gente foi também com elas. Elas foram, eu falei, né, já desses processos, na abertura, a primeira vez que a gente abriu o processo, que a gente abriu o espetáculo, na verdade, né, estava perto de estrear, elas foram assistir, depois mais para frente elas foram assistir de novo. Isso já saiu? Ah, não, Não, tá aí. não Voltou. teve. Então, acho que tem que, e acho que elas também têm que estar ali na ficha técnica, a gente também sempre citou o trabalho que a gente teve junto com a AME e tal, e que elas estavam ali também, então um agradecimento que a gente tem para com elas. E eu acho que essa é um cuidado que a gente tem que ter também, é de respeito ao que elas querem que esteja ali, né? Porque de certa forma,
a gente recriou essas histórias, né? Essas histórias não estão ali literalmente, né? Então tem um elemento de uma de outra, mas tem outras coisas que a gente inventou. Então, de ter esse cuidado de não expor ninguém, assim, talvez de despessoalizar e pensar que isso é uma coisa que está bem inserida num contexto social também, né? Não é só aquelas histórias, elas são representantes de uma história que é social, né? Que, enfim, Interessante. não sei se o Jé Só para a gente. tem Você quer outras coisas falar, para Jé? falar. Não, acho que Eu a vou fazer a Bel. última pergunta e você responde, que é, só porque você falou do fomento, né? Esse trabalho seria possível sem a lei de fomento? Tem que não respirar fundo, porque assim, eu não sei o que aconteceu na outra linha temporal, só sei o que aconteceu nessa linha temporal Ah, que nós pegamos o fomento, né? Mas assim, dá para dizer assim que tem uma grande chance de não ter acontecido, mas com certeza não aconteceria da forma como aconteceu se não fosse o fomento, né? Nós, né, É, nós eu tentamos, arrisco dizer, né, por duas vezes, né, o fomento e não deu certo. E só que aí nós viramos e falamos assim, não, nós vamos fazer esse projeto independente de fomento ou não. Nós temos que começar a fazer esse projeto. sim. Mas o fomento foi essencial para que nós pudéssemos ter todo o tempo, né, toda a dedicação do mundo para poder fazer tudo isso, né, todas essas pesquisas, né, você vê, em 12 meses, né, você ter todo o arsenal de leitura, né, as oficinas, os ensaios, que os ensaios são muitas coisas, aula de capoeira, aula de dança, né, as improvisações, a aula de dramaturgia, né, porque nós estávamos junto com o Tadeu ali, e fora as outras aulas que nós fomos fazendo, encontros. O Saloma Salomão, né? Os estudos. Saloma, os estudos com Saloma, A aí com a temporada Juliana gratuita também. depois. Juliana. Gostei da Então, sua resposta. Eu não estava na outra linha para saber. Eu acho que com certeza poderia ter acontecido. Eu acho que pode ser que teria acontecido, mas não da maneira que aconteceu, com a estrutura que a gente teve, com a direção que a gente teve, com a Sim, Johanna. sim, sim, Acho que teria acontecido de uma outra maneira. sim. Só para a gente terminar, então, para as pessoas conhecerem um pouco mais de vocês, a gente vai fazer aquela brincadeira boba que é eu falo uma coisa, vocês têm que responder rápido, bate bola. Ixi, mas os Aí, vai, dois assim? vai, a Bel fala, o Jeff fala. A Bel fala, o Jeff fala. Aí, se não pensar rápido, fala, pulo. Pode Tá. pulou, ser? pode ser. Um sonho, Bel. Cantar. Ir para o México, Comida. Comida japonesa. Ai, eu queria. comida japonesa. Um amor. A minha família. Cara, teatro, Uma cor. Tô bege. azul, Nesse momento, tô bege. Um filme. Um filme que seja de agora. Não, pode ser velho. Não, um filme é O Labirinto do Fauno. interestelar, Um bicho. Um bicho, pangolim. Que isso? Ela inventou um É bicho. não inventei não, vai procurar. Diz que é o bicho que veio o coronavírus. Ele e o morcego. E é um bichinho ah, bem bonitinho. Parece que tem uma armadura assim, chama pangolim. Vou é, procurar. Não deu para ouvir, Jé? cobra, Obra. Uma obra de arte. Uma obra de arte. Caraca, uma obra de arte.
nesse momento, a obra de arte que tem me acompanhado são as músicas que a Mônica Salmaço tem postado no Instagram. Nossa, eu pensei num quadro, pensei no Van Gogh. Pode ser uma parte do corpo. Cabeça. Peito. Um segredo. O segredo. Segredo é secreto. Ninguém pode saber. Nossa! Esse povo cheio de segredo. Gente, eu queria agradecer muito, 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 muito mesmo a participação do Jefferson Matias e da Bel Borge, ator e cantriz do coletivo Kizumba. Dizer que essa foi a primeira vez que eu fiz uma entrevista. E aí foi muito bom fazer isso pela primeira vez com vocês. Muito obrigada. Obrigada, Val. Foi maravilhoso. Você é uma ótima entrevistadora. Vamos ver, vamos ver. Agradeço muito, Val. Obrigado. É muito bom, né? Vai ficar para a posteridade tudo isso que nós falamos. Tá ótimo. No mais, foi um bom papo, né? Se ninguém assistir nem ver, pelo menos a gente conversou. Foi, a gente deu risada. Então tá tudo certo. Tá tudo certo. Tchau, tchau. Obrigada. Um beijo. Valeu, Beijo. Val.